pessoas, é o Zinga aqui e eu estou de volta para apresentar a parte 2 das cidades pequenas do Rio Grande do Sul que vocês precisam conhecer definitivamente. A parte 1 foi um estouro no meu canal, então eu criei um desafio para que se ela chegasse a 20 mil curtidas no YouTube, nós teríamos a segunda parte. E aqui estamos nós. Então, sem mais delongas, mete o dedão no like e bora lá que tem muita coisa legal pela frente. E vamos começar pela pequena Nova Roma do Sul, na Serra Gaúcha, uma cidade de 3.700 habitantes, cercada pelo Rio das Antas e Rio da Prata. Nova Roma é um pequeno paraíso fundado por descendentes de diversos cantos do mundo, mas que em 1888 foi marcado pela presença dos italianos, que definem muito bem a cultura do lugar. Além de bonita, a cidade também é famosa pelo turismo de aventura e pelas belezas naturais. A próxima cidade da nossa lista é Santa Maria do Herval, com um pouco mais de 6 mil habitantes, bem na encosta da Serra Gaúcha e com uma cultura tipicamente alemã. Santa Maria do Herval é famosa pela culinária, pelo dialeto germânico falado por mais de 90% dos habitantes e pela arquitetura e também algumas belezas únicas, como a Cascata do Herval com 125 metros de queda, que divide o espaço com a usina hidrelétrica Herval. Uma curiosidade aqui, Santa Maria do Herval, assim como muitas cidades de origem alemã no Brasil, tem um outro nome e esse nome é Teewald, que significa floresta de chás, porque antigamente a galera cultivava bastante erva mate para usar no chimarrão. Outro lugar é Jaquirana, uma cidade de 4 mil habitantes, na região dos Campos de Cima da Serra. A cidade é um destino obrigatório para os que amam rios, cachoeiras e outras belezas da natureza. Por lá se destacam lugares como o Passo do S, a Cachoeira Princesa dos Campos, a Cascata dos Venâncios e o Morro da Cruz, com um Cristo Redentor e uma vista muito legal. Cambará do Sul e seus 6.400 habitantes é a próxima cidade da nossa lista. Cambará você conhece, é a terra dos canyons e a cidade símbolo do Rio Grande do Sul quando se fala em turismo. É lá que ficam o Canyon Itaimbezinho, o mais famoso, e o Fortaleza. Mas fora isso, saiba que ainda há o Canyon da Pedra, o Canyon Josafás, o Lajeado da Margarida, o Passo da Ilha na divisa com São Francisco de Paula e, pasmem, uma sequoia lunar, que eu vou deixar um card aqui para vocês saberem um pouco mais sobre essa história maluca. Mas vamos sair da região da Serra Gaúcha porque você precisa conhecer Forquetinha, uma cidade pequena de 2.400 habitantes no Vale do Taquari. Forquetinha tem 98% dos moradores descendentes de imigrantes alemães e é uma cidade cheia de construções históricas e vários atrativos, como a igreja de Forquetinha, o relógio de flores, a prefeitura e o monumento ao imigrante alemão. E já ouviu falar em Casca? É uma cidadezinha com 9 mil habitantes, colonizada por imigrantes italianos e poloneses e com bastante história. Casca se tornou palco dos movimentos bélicos por conta da Revolução de 1923 e hoje é um forte polo na produção de leite. Tem o 7º melhor IDH do Rio Grande do Sul e é cheia das coisas interessantes, como a Rua Coberta, a Igreja Matriz e o incomparável distrito de Evangelista, um pequeno vilarejo no interior da cidade cheio de casarões centenários. Engenho Velho, com 900 habitantes, merece sua atenção também. Uma porque é a menor cidade do Rio Grande do Sul e quarta menor do Brasil, e outra porque é bem bonita mesmo. Porto Vera Cruz, na divisa com a Argentina, com 1.800 habitantes, é outro lugar bacana, uma pelas belezas naturais e pela geografia local, como no Salto do Roncador, que dizem fazer um barulho muito alto, e outra pela importância histórica, já que foi palco da Batalha de Bororé, um ato de resistência dos indígenas que pôs fim à expedição dos bandeirantes e mudou a história do Brasil. Uma curiosidade, esse fato fez com que a cidade integrasse a região dos 30 povos missioneiros guaranis e fosse identificado pela Cruz Missioneira. E que tal Alto Feliz? Nome curioso, hein? Mas eu te garanto que é um dos lugares mais incríveis do estado todo. Alto Feliz tem seus pouco mais de 3 mil habitantes e vive numa mescla de descendentes de imigrantes alemães e italianos. Não à toa, eles promovem uma festa por lá que integra as duas descendências. Alto Feliz é famosa pelos vales, pelos morros e pelo cuidado que os moradores têm com a cidade. Um destaque lá é o Morro do Tigre, a 700 metros de altitude e de onde dá para enxergar Porto Alegre e outras cidades da região. E você já conhece Tupandi? É uma cidade da região do Vale do Caí com 5 mil habitantes e com costumes bem alemães também. Algumas coisas interessantes para você ficar com vontade de conhecer são a Casa Schoffen, uma das menores em estilo enxaimel que existem, e o Sobrado Weber, bem no centro da cidade, que abriga um museu. Outro lugar é São José do Hortêncio, com 4.800 habitantes, que eu falei brevemente no vídeo dos extremos do Brasil, vou deixar aqui em cima outro card. São José do Hortêncio também teve uma colonização alemã, tendo sido o primeiro núcleo de imigrantes alemães no Vale do Caí, lá em 1826, além de ter recebido o título em 2014 de cidade mais igualitária de todo o Brasil. Alguns destaques interessantes são a Ponte de Ferro, as casas antigas, a comunidade Capela do Rosário e a ponte coberta do Arroio Bonito. Indo para as bandas do centro do Rio Grande do Sul, encontramos São João do Polesine, com 2.500 habitantes, uma cidade que faz parte da 4ª colônia de imigração italiana do
do estado. São João do Polesine é cercada por morros e vales, é conhecida pela reserva Pedras Brancas e também pelas inúmeras igrejas e capelas, uma herança da cultura italiana. Alguns destaques lá são o distrito de Vale Veneto, o grande destino turístico da cidade, e onde fica a igreja de Corpus Christi, também um monumento à Nossa Senhora da Salete e ainda algumas réplicas de dinossauros lá na Praça da Matriz. Uma curiosidade, São João do Polesine fica na região da Rota Paleontológica, onde foram encontrados alguns dos dinossauros mais antigos do mundo. Se quiserem que eu fale disso, comentem aí embaixo, que é um assunto bastante interessante e eu garanto a vocês. E outra curiosidade é que em São João do Polesine existe um distrito chamado de Recanto Maestro, que é o lugar mais bizarro do mundo, que parece ter sido feito pelos alienígenas, mas não oficialmente pertence a São João do Polesine porque está em litígio, está em briga com a cidade vizinha de Restinga Seca. Então, não sei de quem é isso, deve ser dos marcianos. Aproveitando a região, outra cidade interessante é Dona Francisca, com 3.000 habitantes e terra do primeiro coroinha que foi beatificado no mundo todo, Adílio Daronchi, que junto com o padre Manuel Gomes Gonzalez foram martirizados por defender a harmonia entre os chimangos e os maragatos, além de defender as causas de fé e de denunciar tudo que instigava a guerra entre as pessoas. A história faz tudo ser mais interessante, né? Outro lugar nos arredores é Silveira Martins, com 2.300 habitantes, o berço da tal da quarta colônia da imigração italiana, que eu acabei de falar, que vale a pena ser visitada. Antigamente era popularmente conhecida como Città Bianca ou Cidade Branca por conta das barracas que eram cobertas por lençóis brancos. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa tua marca e se quiser, participe do nosso grupo do Telegram, que sempre tem curiosidades legais sobre o nosso Brasil. O link tá na descrição junto com a da minha loja, a Two Shirts. E se você gostou da minha camiseta, então vai curtir todas as nossas estampas que promovem cada cantinho do nosso Brasil. Seguindo o bonde, na região do Vale do Jaguari encontramos Mata, com 4.700 habitantes, uma cidade sobre uma enorme floresta de fósseis, e logo na entrada do lugar a gente vê um dinossauro como um spoiler sobre o que há pela frente. Mata é um lugar com uma história de incrível mais de 200 milhões de anos, uma cidade de madeira que virou pedra, como dizem, além de ser muito importante para a comunidade científica que estuda as origens do mundo através das árvores fossilizadas. O legal de Mata é que a maioria dessas coisas que eu falei fica a céu aberto e até na arquitetura de prédios e espaços públicos, então só não vê quem não quer. Outro lugar é Mato Leitão, com 4.600 habitantes, que por lei tem o título de Cidade das Orquídeas por conta da dedicação da população em cultivar esse e outros tipos de flores. Inclusive colocaram isso lá no brasão da cidade. Também Arambaré, na Costa Doce, com 3.500 habitantes e suas belezas naturais, suas figueiras, suas árvores com até 50 metros de diâmetro e também pelo nascer do sol único à beira da Lagoa dos Patos, que na verdade é uma lagoa. Talvez o grande destaque da cidade seja a Figueira da Paz, que estima-se que tem algo entre 400 e 700 anos de idade. Ainda Manuel Viana, na região da fronteira sudoeste, com 7.300 habitantes, a Cidade do Sol, por conta da prainha Rainha do Sol, às margens do rio Ibicuí. Itati, na região do litoral norte, com 2.300 habitantes, uma cidade pouco conhecida até pelos gaúchos, mas um espetáculo geográfico entre a serra e o mar. Um dos lugares mais fantásticos de Itati é a Serra do Pinto, um trecho de mais de 10 quilômetros na rodovia Rota do Sol, com um desnível de quase 1.000 metros. Também a Chapada dos Vagalumes, com várias cachoeiras, e ainda o Salto da Aratinga, com 164 metros de altura. Outra cidadezinha que você vai querer conhecer é Riozinho, com seus 4.300 habitantes, que tem esse nome por conta do rio que divide a cidade em duas partes. Lá os dois grandes destaques são a famosa Cascata do Chuvisqueiro, que atrai muitos turistas para a cidade, e também a Cascata Três Quedas. Na região do Pampa Gaúcho, quem se destaca é Lavras do Sul, com 7.400 habitantes, a única cidade gaúcha que se originou na exploração do ouro, mas que hoje vive da pecuária. Mesmo assim, ainda é possível encontrar o minério em algumas minas subterrâneas e alguns rios da cidade. Lavras do Sul é um lugar que está crescendo bastante no turismo rural, e uma das coisas que mais chama atenção na cidade, definitivamente, são as construções antigas, como a Igreja Matriz Santo Antônio. E como é que eu fui me esquecer de São Miguel das Missões e seus mais de 7.000 habitantes na parte 1? A galera não perdoa mesmo, e com toda a razão, afinal, uma das cidades mais importantes e mais famosas do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo. É lá onde fica o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, com suas ruínas jesuítas super antigas que foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco. E eu esqueci de tudo isso, mas como pedido de desculpas eu trago uma curiosidade. Vocês sabiam que as ruínas foram representadas na antiga cédula de 5.000 cruzeiros reais em 1993?
Nem eu não sabia disso. Continuando na região, outra cidade é São Nicolau, com 5.200 habitantes, a primeira querência do Rio Grande do Sul e lar de uma das ruínas das missões jesuíticas do estado, além de diversas obras construídas com as pedras da antiga redução jesuítica. Um lugar da cidade que merece ser ressaltado nesse vídeo é o Passo do Padre, o exato local onde o padre Roque Gonzalez rezou a primeira missa e onde nasceu o Rio Grande. Euzinga também é história. Chupa History Channel! E Discovery Channel também. Ou me contratem. E você já ouviu falar em Áurea? É uma cidade do norte gaúcho com 3.700 habitantes e uma das cidades com o maior número de descendentes de poloneses do Brasil. Não à toa tem o título de capital polonesa dos brasileiros. Alguns destaques são a estátua do Papa João Paulo II na igreja Nossa Senhora do Monte Claro, os caminhos poloneses, como a Trilha do Imigrante e o Resgatando a História, e o Museu João Modkowski, que certamente eu errei como é que se fala. Em Marcelino Ramos, com 4.300 habitantes, uma das cidades com maior fluxo turístico do estado, são as famosas termas e as piscinas naturais que chamam a atenção, além da ponte rodoferroviária e o santuário de Nossa Senhora da Salete. Em Campina das Missões, com 6.000 habitantes, encontramos o berço da colonização russa no Rio Grande do Sul, com descendentes de imigrantes vindos principalmente da região da Sibéria. E o interessante dessa cidade é justamente tudo que envolve a cultura russa, como o idioma, a gastronomia, os costumes e até a religião. Lá parece que existe um templo da Igreja Ortodoxa Russa onde mulheres só entram com lenço na cabeça. É doido saber que esse tipo de coisa fica no Brasil, né? Em Santa Teresa, uma cidade de 1.700 habitantes, na região Uva e Vinho, é onde fica um lugar típico de interior com um centro histórico tombado pelo IFAM. Alguns destaques são as casas históricas, o Velho Alambique, a paróquia Santa Teresa, a Ponte Metálica e a Praça Maximiliano Cremonese. Em Vila Flores, com 3.300 habitantes, encontramos a capital estadual do filó italiano que resgata os costumes dos primeiros imigrantes que ofereciam mesa farta aos convidados com receitas típicas. Além disso, a cidade também é bastante procurada por conta de suas águas termais. Em Fagundes Varela, com 2.700 habitantes, o que chama a atenção é a própria cultura com raízes italianas, num lugar onde o dialeto italiano é uma língua cooficial da cidade. Mas, além disso, outros destaques são a Praça Bela Vista, a Piazza Città di Caneva, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e o Caramanchão, um patrimônio histórico da cidade. E para finalizar a lista, eu trago a vocês 15 de novembro, com 3.600 habitantes, na região das Terras Encantadas, uma cidade que inexplicavelmente encanta a todos que a visitam, seja pelas belezas naturais ou pela receptividade das pessoas que vivem por lá. Alguns atrativos turísticos são a Praça Clara Sá, o Museu Municipal e a Agropecuária Canaju, que certamente vale a visita para fazer uma trilha e também se deliciar com um café colonial. E eu sei que tá parecendo que eu fiz propaganda, mas eles nem sabem que eu tô falando deles nesse vídeo. Bom, era isso. Se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui. E se você já conhece alguma dessas pequenas cidades, utilize a hashtag minha foto no Euzinga quando publicar algo nas nossas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Por hoje é isso, gente. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!